Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Antes de iniciar a palavra, eu queria fazer um convite. Essa semana, sexta-feira agora, às 19h20, 19h30, lá na minha casa, a gente vai fazer uma célula de casais. Então, casais que estão namorando, casados, noivos, a gente vai ter esse momento para uma conversa direcionada para casais. Então, vocês estão convidados. Se precisarem de mais informações, acredito que essa semana nós vamos passar no grupo, mas vocês podem me chamar para perguntar, tá bom? E também, falei com os irmãos que todo final do mês eu iria parabenizar os aniversariantes de casamento do mês. E a gente está conseguindo fazer frequentemente, todo mês, mas estou aqui. Gostaria que o Gustavo colocasse. Esse mês que passou de junho foi a Cleide e o Wagner. Fizeram mais um ano de casado. E esse mês, no dia 17/7, a Wanda e o Marcílio também. Glória a Deus. O Danilo vai entregar uma lembrancinha para vocês. Que o Senhor continue abençoando. E é uma grande alegria estar mais um ano casados, né? Que o Senhor continue prosperando, abençoando vocês em amor e em amor. Glória a Deus, amém? Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor em Gálatas 5. Gálatas 5:1. Peraí que eu vou mudar isso aqui. Essa tecnologia é só para o marido. Deixa eu ver. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Pai, feche seus olhos. Essa é a sua palavra. Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor leve, Pai, como flecha afiada nos nossos corações, essa palavra. Que ela entre na nossa mente, no nosso coração e que ela brote, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor, nesse momento, esteja mexendo no terreno do nosso coração. Mexe, Senhor, para que esse terreno esteja fértil para receber aquilo que o Senhor tem. Não por mim, Senhor, porque de nada eu tenho para entregar, mas porque o Senhor quer fazer. O Senhor tem tido pressa, Senhor. O Senhor ama esse povo, o Senhor ama os teus filhos. Que o Senhor faça, Pai. E eu quero declarar no nome poderoso de Jesus: qualquer espírito que esteja contrário à obra do Senhor neste lugar, neste momento, eu declaro em nome de Jesus, bata em retirada. E que os anjos do Senhor estejam acampados aqui nos quatro cantos desse lugar. Que os anjos do Senhor, ministradores, estejam aqui, Senhor. E que a tua presença gloriosa faça com que a tua palavra gere em nós aquilo que o Senhor deseja, aí do céu, aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre exercer a liberdade. Irmãos, eu preciso que vocês prestem atenção, que eu tenho bastante coisa para falar. Eu tenho tempo hoje, então acredito que o Senhor vai nos ajudar a concluir o que o Senhor me entregou para passar para a igreja, amém? Então vamos lá. Nós lemos que foi para a liberdade que quem nos libertou? Cristo nos dá essa liberdade. Não somos nós que conquistamos, é Cristo quem nos dá. E aí, o autor de Gálatas vai dizer o quê? Permaneçam firmes e não se deixem submeter a um novo jugo de escravidão. Amém. Por quê, irmãos? Porque o ser humano, ele tem uma tendência a se tornar escravo de algo. Seja das suas vontades, seja de alguém, seja do pecado. Ele tem. A obediência, ela só pode ser obediência se puder antes ser desobediência. Senão ela é uma imposição.
A obediência, ela só é obediência quando eu tenho escolha de desobedecer. E foi assim que o Senhor quis nos fazer. Quando o Senhor quer que adoremos a Ele, é porque Ele quer que isso seja feito em verdade. Porque amamos Ele, porque queremos isso. Quando o Senhor cria Adão e Eva, Ele cria a árvore do bem e do mal. E a gente já falou aqui, eu acredito que todos já se perguntaram, que se Deus sabia que eles iriam pecar, para que colocar aquela árvore ali? Mas se eles não pudessem desobedecer, eles estariam fazendo o quê? Sendo imposto a amar a Deus, imposto a viver aquilo que Deus determina. Só que o Senhor nos cria para desejá-lo, para que nós podemos ter escolha. O Senhor fez Adão e Eva livres, e o Senhor também te quer livre. Por isso que hoje nós vamos aprender como exercer essa liberdade, porque o Senhor conquistou com grande preço essa liberdade para nós. E nós muitas vezes nos acomodamos com esse grande direito que Deus nos deu, de sermos livres. Como será que estamos exercendo o direito que temos de respirar, de fazer nossas escolhas, de poder nos relacionar com quem quisermos, de poder entregar para os outros o que o Senhor deseja ou o que nós queremos entregar? Então, irmãos, Adão e Eva são feitos livres. E porque estão ali diante de o poder de desobedecer, eles podem escolher obedecer ao Senhor. E Satanás aparece em forma de serpente para fazer o quê? Gente, Satanás pegou a mão da Eva e pôs na árvore e pôs no fruto? Não. O que o nosso adversário faz? Ele nos influencia. Ele nos influencia para quê? Para governar sobre nós. Porque o que Cristo faz, que é nos dar liberdade, o nosso adversário quer nos submeter a um jugo de escravidão. É isso que ele deseja. Porque quando o primeiro pecado, depois de Adão e Eva, a palavra pecado é mencionada, ela é mencionada através de Caim e Abel. O Senhor falando para Caim: Caim, cuidado, o pecado está à porta. E aí ele vai falar o quê? Depende de ti vencê-lo ou dominá-lo. Mas o Senhor falando com Caim fala assim: o pecado quer dominá-lo. Em outras versões vai falar governá-lo. Então o pecado faz o que em nós? Nos submete a uma escravidão. E aqui, eu coloquei aqui que o diabo nos influencia ao pecado de desobediência, idolatria ou qualquer outra coisa. Mas nós precisamos entender que quando a Bíblia diz em Gênesis que os olhos deles se abriram e eles viram que eles estavam nus. Quando os nossos olhos se abrem ali de Adão e Eva no pecado, eles se abriram para algo que era natural? Sim, eles já estavam nus, mas eles viram de uma maneira deturpada. Eles já estavam nus, eles já estavam daquela maneira, porque Deus fez eles assim. No jardim estava tudo bem, só que o pecado faz com que a nossa visão fique deturpada. E isso, Jesus vai vir aqui e em Lucas ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, isso Jesus falando, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos. Em João 9,39 diz assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Quando nós estamos submetidos a uma escravidão, irmãos, eu quero falar aqui: alguém aqui é escravo? Se sente escravo? Não, né? Ninguém nos aprisiona, a gente pode ir e vir, no nosso país a gente pode falar o que quer, não é? Sim. Só que quando o pecado está em nós, às vezes nós estamos sujeitos à nossa própria vontade. Nós estamos sujeitos às más escolhas, nós estamos sujeitos a viver da maneira com que nós achamos. Porém, quando o Senhor nos dá liberdade, é para que vivemos da maneira com que Ele deseja para nós.
Ele tem um propósito, uma maneira para com que você viva. E por mais que você que está aqui não se sente escravo, pode ser que em alguma área da tua vida você esteja vivendo preso a algo. Mas o Senhor não quer, o Senhor não te quer preso a nada e nem a ninguém. O Senhor te fez livre nele, e nele você pode desfrutar dessa liberdade. E aí, irmãos, o que acontece? O povo de Deus começa a ser colocado num jugo de escravidão física. Todos aqui sabem a história de Moisés com o povo do Egito, que estava escravizado e ele foi o libertador? O Senhor levantou Moisés. Todos concordam? Quando o povo colocava os filhos que Faraó manda matar, escondiam, e Moisés foi poupado, assim era da vontade do Senhor, como foi com Jesus. Porque era esperado um libertador daquele povo. Mas o nosso adversário quer o quê? Toda vez eu quero que você pense, qual área você se sente preso? Qual área que é difícil você romper? Qual área que você fala assim, Senhor, eu tenho dificuldade de vencer? Às vezes é essa área que o Senhor mais quer te usar. Só que o nosso adversário, ele insiste em nos prender, em nos submeter a um jugo que nós não conseguimos adorar a Deus plenamente. Porque quando o Senhor fala, Moisés, liberta o meu povo e diga a Faraó que eu quero que eles vão para me adorar, o Senhor quer nos dar liberdade para poder adorá-lo, porque foi para isso que Ele nos criou. Não nos criou para ficar rodando, ou só servo de trabalho, ou só servo de ministério, ou só servo de família, ou só servo de dinheiro, ou só servo das nossas emoções. O Senhor não nos chamou para viver para nós mesmos. O Senhor nos chamou para viver para Ele. Glória a Deus. Foi para isso, para isso. E quando estamos vivendo para Ele, Ele alinha tudo. Ele alinha o nosso trabalho, o nosso ministério, Ele alinha a nossa vida emocional, Ele alinha nossas finanças, Ele nos alinha. Só que é assim. É fácil, é simples, é um toque de mágica? Não é. Não é. E como aquele povo representava algo físico no Antigo Testamento. Então, Moisés foi levantado. Irmãos, quem leu a história de Moisés sabe. Quando Moisés vê um egípcio brigando com o hebreu, ele faz o quê? Alguém? Mata. Ele já era o libertador. O Senhor já tinha escolhido ele. Mas quando ele toma a forma que ele acha que é o certo, ele acaba fazendo aquilo que ele acha que é o certo. Mas o Senhor tem tempo e propósito para todas as coisas. Ia demorar 40 anos, ele iria sair e o Senhor ia chamar ele na sarça. O Senhor tem um plano, uma maneira. Não tente fazer da tua forma, porque o Senhor sabe a forma certa. Se o Senhor chamou para algo, tem sido difícil, espera, busca Ele, entenda dele o que precisa ainda concluir. Entenda que a vida é uma etapa, é crescimento. As coisas não são feitas de uma hora para outra. Nem tudo que a gente quer, a gente tem. E é o tempo dele, irmãos. E quando há o tempo certo, o Senhor chama Moisés e coloca ele no lugar que ele deve estar. E aí, Moisés vai lá, liberta o povo. O Senhor liberta o povo. Porque aí eu vou ler para vocês Êxodo 19. Isso depois que eles já são libertos, já passou o mar vermelho, já estão lá reclamando que estão libertos. E aí Deus vai falar assim: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios. E como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem, cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo, escolhido por mim. Vocês viram com seus próprios olhos que eu, Senhor, fiz. Quem tirou o povo não foi Moisés, foi Jesus. Foi Deus, né? Foi Deus que tirou o povo. O Senhor que tirou. Às vezes nós achamos que somos nós mesmos que fazemos as coisas, nosso esforço, nosso talento. Toda dádiva e todo dom perfeito, a Bíblia diz, vem do Pai das luzes. Foi o Senhor que te deu. Se você é muito bom em algo,
Reconheça que é o Senhor que fez. Foi o Senhor que libertou esse povo, mas o povo não conseguia ver. Por mais que os olhos deles viram, eles não enxergavam, porque já estavam com uma visão deturpada. Quem que deturpou? A influência do inimigo, a murmuração, a reclamação, a falta de gratidão. Isso fez com que o povo murmurasse e não visse os prodígios. E aí, irmãos, naquela época o Senhor começa a levantar, e o povo desobedecia, e aí Deus, por misericórdia, permitia que os inimigos físicos ainda viessem contra eles e o povo começasse a ser abatidos. Aí o povo clamava a Deus, Deus fazia o quê? O Senhor, todas as vezes a Bíblia diz, o Senhor dava a vitória. Então quem que é que dava a vitória? Era o Senhor. O Senhor fazia com que os inimigos ficavam confusos. Ele dava a vitória de maneiras diferentes, com estratégias diferentes. E aí, o que acontece? Isso começa a se repetir, um ciclo após o outro. O povo faz algo errado, clama a Deus, Deus salva. Aí daqui a pouco se envolve de novo com idolatria, se mistura com os povos e vai, esse ciclo se repetir. E aí o Senhor começa a levantar juízes. Aí Josué morre, eles fazem errado. Aí levanta outro, aí fica tudo bem, o outro morre, faz tudo errado. E eles começam, e aqui, irmãos, eu estava estudando esses dias, e o Senhor quis nos mostrar de maneira literal, que era física, nós humanos não conseguimos permanecer pela nossa força. Nós não conseguimos fazer por nós mesmos. E aí, levanta Débora, aí depois levanta Gideão, aí depois levanta Sansão, e aí vai. Só que nenhum homem, nenhum líder, até hoje, não consegue. É só o Senhor Jesus. Foi para isso que Ele veio, para Ele ser o nosso norte, Ele ser quem vai nos direcionar. E aí, aqui em Juízes, no finalzinho de Juízes, o Senhor manda um profeta e fala assim, Ele mandou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutavam contra você, aqui, nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Irmãos, aqui, como muitos dizem que Deus é um Deus da lei, no Antigo Testamento, um Deus de juízo, olha aqui, um Deus de misericórdia, falando assim, eu estou tentando, eu estou fazendo por vocês, mas vocês não querem me ouvir. E por que eu trouxe primeiramente essa parte do Antigo Testamento? É porque Deus assim quis nos mostrar com a palavra que era algo físico, os nossos adversários, movidos pelo nosso adversário, contra o povo de Deus. Só que essa guerra continua hoje, mas de outra forma. Lucas 4, Jesus ele é tentado no deserto. Ele é batizado, vai guiado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E aquilo que o povo de Deus não conseguiu vencer no deserto, quem vai vencer? Jesus vai vencer Satanás no deserto. Vai vencer ele em relação à murmuração, porque começa a ele ter fome os 40 dias no deserto, e aí ele fala, nem só de pão viverá o homem. Vai vencer Satanás, porque era necessário que ele fosse vencido num lugar de que o povo escolhido de Deus foi derrotado, para nos mostrar que só Jesus tem poder, para nos mostrar que não é Moisés, que não foi um homem, para mostrar que todos nós somos pecadores e necessitamos do nosso Jesus. Nós necessitamos dele para nos dar aquilo, tudo que nós precisamos. E ele vence. E aí depois que ele vence, ele vai lá na sinagoga e começa a ensinar. E aí ele vai citar Isaías, que eu já li para vocês, que ele vai falar, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para dar vista a cegos, libertar os oprimidos, anunciar que chegou o tempo do Senhor. Libertar, levar boas novas, dar vista aos cegos. O Senhor veio através do poder do Espírito após esse tempo de deserto, para anunciar
há um tempo de liberdade, há um tempo de cura e há um tempo de salvação. E esse tempo estamos vivendo nele ainda hoje. E um pouco depois que ele começa a anunciar isso, Mateus 8:29 vai falar assim: e eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? E os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. E eu vou falar para vocês, aqui, quando Jesus vem, a batalha e nossa guerra é outra. Paulo vai dizer que não é contra carne e sangue, mas contra isso. Irmãos, aqui não era, eu estava estudando e tinha um costume do pessoal, feiticeiros, e tentarem expulsar pessoas fazendo rituais. Só que Jesus, com uma palavra, expulsava demônios, e isso começou a admirar as pessoas. Só que o próprio Senhor, quando os discípulos começam a fazer isso e veem assim: meu Deus, olha, os demônios se submetem à sua voz, ele fala: não se impressionem com isso. Se impressionem que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. É isso, porque ele já venceu o maligno, ele já venceu. Só que nós precisamos entender que existe um adversário, existe espírito, existe hostes espirituais na maldade, que quer nos subjugar, que subjuga hoje muitas pessoas, que influencia pessoas para fazerem o mal. Mas o Senhor te libertou e te salvou para que você anuncie as boas novas, que é chegado o tempo, que Jesus vem para libertar os cativos, e não há nada que resista ao nome dele. E aí, irmãos, Lucas 4:33 vai falar assim: havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio, e o homem gritou: ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o Santo de Deus. Então Jesus ordenou: cale-se e saia deste homem. Em frente de todo, o demônio se atirou no chão e saiu sem lhe causar nenhum ferimento. O que eu quero dizer? Na primeira passagem, que é dos porcos, os próprios demônios disseram: você veio para nos atormentar antes da hora. Irmãos, mesmo que vocês não acreditem, o mundo espiritual reconhece quem é Jesus e sabe que eles têm um destino, uma sentença. Só que nós não fomos feitos para ter essa sentença. O Senhor nos chama para viver livres, e o Senhor nos chama para ter uma vida em abundância e também levar essa vida para outros. Amém. Porque o que hoje está acontecendo muito é as pessoas preocupadas nelas mesmas e esquecendo que essa liberdade não é só para você, e que se você às vezes não viveu essa liberdade plenamente, o Senhor tem ela para você. O Senhor tem, irmãos. E por mais que seja difícil acreditar em alguns casos, o Senhor tem. E a gente precisa entender que nós às vezes estamos lutando o novo modelo de guerra, que não é contra um adversário que a gente vê, e nós acabamos gritando com a pessoa errada. Em vez de você começar a confrontar o seu adversário, que é Satanás e seus demônios, você começa às vezes a agir no periférico. Grita com teu marido, grita com seus filhos. E aí, eu não sei se vocês sabem, toda vez que você começa a orar, o Senhor começa a trabalhar, o que o nosso adversário faz? Começa a se levantar para você achar assim: cara, agora que eu estou fazendo tudo certo, agora que eu estou orando com meu marido, que eu estou orando com meu filho, ele está mais rebelde que nunca. Mas você está vendo com um olhar distorcido. O Senhor me trouxe aqui para dizer: o Senhor quer que guerreemos de maneira correta. E o Senhor nos chama para amar. E o Senhor nos entrega lá na cruz uma autoridade para dizer:
Satanás, a partir de hoje eu não vou mais ficar gritando com os meus filhos, eu não vou mais ficar gritando com o meu marido. O meu comando é para você. Você não é bem-vindo aqui. Toda a obra que você tem feito contra o meu marido, contra a minha casa, contra o meu trabalho, contra o meu chefe, contra os meus amigos, contra qualquer um da minha família, eu anulo agora no poder do nome de Jesus, porque não é sobre você, é sobre aquilo que Jesus conquistou e te entregou. Porque Moisés tinha um cajado, só que o Senhor falou: você tem um cajado? Joga. Quem transforma o cajado na serpente é o Senhor. E quem transforma a tua família, quem transforma a tua vida, não é você, é o Senhor. Mas nós precisamos entender, o Senhor nos dá liberdade de escolher. E aí eu queria falar com vocês aqui. Eu fiz uma pesquisa simples no Google: exercer liberdade. E olha, eu falei, nossa, mas tá crente esse Google. É o que? Está escrito assim: é o ato de fazer escolhas e tomar decisões por conta própria, respeitar as regras e garantir os direitos de todas as pessoas. Significa agir com autonomia sem machucar ou prejudicar o próximo. Exercer liberdade, fazer escolhas pessoais, porque tem gente que acha que Deus que está escolhendo por ela. Não, porque isso aqui Deus mandou, isso aqui Deus mandou. Gente, às vezes Deus não mandou você sair do trabalho, você saiu porque você quis e estava falando que foi Deus que mandou. E aqui, fazer escolhas pessoais, embaixo está assim: assumir consequências, aceitar os resultados de cada decisão tomada. É nós, meu marido que fala assim: cada escolha é uma renúncia. E é isso. E com o Senhor também é assim. O Senhor não escolhe por nós. É lindo ver que Deus fez com o poder de escolher, mas Ele quer, em vez de darmos ouvidos à influência do maligno, Ele nos deu o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, ajudador. É quem vai falar pra gente o que é melhor. Só que não coloca a sua conta negativa nas costas de Deus, porque nós temos que assumir nossas responsabilidades. Às vezes você fala assim: não, mas eu tô falando desse jeito. É Deus que mandou você agir assim? Foi Deus que mandou você agir assim, não? Foi Deus. Aí vai falar: porque é o diabo. O diabo pegou na mão da Eva e pegou no... Vai falar: não, foi o diabo que me influenciou e eu acessei tal coisa. Foi o diabo. Aí eu acabei falando tal coisa que tá fulano de tal. Não. Às vezes você está deixando se influenciar, mas no dia que você falar: Senhor, eu me rendo, eu me humilho, eu me rendo diante de Ti. É de um dia para o outro? Às vezes não é. Às vezes acontece do Senhor tirar de nós. Às vezes a gente tem uma força de vontade de falar: eu não vou fazer mais isso. Só que às vezes a gente precisa, às vezes não, muitas vezes nós precisamos de ajuda do nosso ajudador, que é o Espírito Santo, de clamar. Mas esquecemos também hoje de orar, pedir: Senhor, me ajuda, eu preciso, porque eu não sei vocês aqui. Eu já orei rapidinho, sabe aquela oração? Mais ou menos. Mas quando eu me rasgo diante do Senhor, não tem uma vez que eu saia de mão vazia. Não tem uma que o Senhor ou me adverte, ou me encoraja, ou o Senhor fala: calma, querida, ou o Senhor fala: pera que você está errada. Não tem. Mas é assim que o Senhor quer fazer conosco. E outras coisas aqui: respeitar os limites, cumprir as leis. Então, irmão, se tem uma regra assim, isso aqui é ruim. Se eu fico flertando com isso, se eu fico fazendo com isso, aqui, aqui, eu tô aqui toda hora, vou ficar pregando daqui. Qual que é o risco de eu cair? É muito alto. E a Bíblia vai falar assim: fugir da aparência do mal. Irmão, se tem alguma coisa te fazendo pecar, gente, faça o que tiver. Esposa, vem aqui, vou te dar minha senha, você vai me ajudar. Não importa. Você vai sair de casa, você não vai ficar sozinho em casa. Não sei. Você vai pedir para alguém cuidar das suas finanças. Você vai falar: agora toda vez que eu gastar, eu vou ter que ligar para você. Mas nós precisamos escolher. Tem coisas que o Senhor não vai fazer só, tirou de nós, acabou.
Não, a gente vai precisar assumir isso. E o último, proteger o bem comum. E aqui eu queria falar algo para os irmãos. A gente estava aqui na quarta-feira e o Gustavo trouxe uma passagem de Atos, que os apóstolos estavam sendo perseguidos e tal. E eu falei assim, eu acredito que aqui é muito baixo a chance de alguém ir para um país que tenha perseguição e sofra algum tipo de martírio. Mas isso acontece na nossa vida quando a gente é ofendido, quando a gente é colocado à prova de várias formas. E nós precisamos não negar a Jesus com as nossas atitudes. Só que essa semana, eu preparando essa palavra, o Senhor me colocou diante de duas notícias. E a Nigéria tem sofrido muita perseguição dos cristãos, matando muitos, crianças, adultos. E esse ano o Afeganistão aprovou uma lei que mulheres que apanham, mulheres e filhos que podem apanhar dos seus maridos, não é mais crime. Se elas só apenas quebrarem os ossos, aí eles podem ter uma pena de 15 dias. 15 dias. E caso a mulher ou os filhos visitem ou saiam de casa, visitem algum parente ou saiam de casa, elas podem ser presas por 3 meses. E nós vivemos tempos difíceis, mesmo que nós não temos perto de nós. E o Senhor falava no meu coração, você tem orado. E você tem desfrutado da tua liberdade. Você às vezes nunca vai sofrer isso, mas você tem orado. Seu coração arde por causas que o Senhor arde, que o coração do Senhor arde. E eu quero dizer para os irmãos que eu sei que não é fácil a vida de ninguém aqui. Só que nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos deixar com que Ele nos ensine o real Evangelho. E eu não acho que amanhã a gente tem que ir ali começar, mas tem que começar em nós. Tem que começar na nossa casa. Tem que começar perguntando para o Senhor: Senhor, eu tenho te agradado com as minhas escolhas? Senhor, eu tenho te agradado da maneira com que eu lido, com o meu próximo, com que eu lido com a minha família? E eu quero dizer, irmãos, eu sei que muitos aqui têm causas que o Senhor coloca no coração. Quando eu me converti, de fato, que eu voltei no encontro com Deus, na madrugada daquela noite, eu desci, porque havia uma pessoa manifesta por demônios. Eu tinha acabado de chegar no encontro. E o Senhor, pela glória dele, libertou uma pessoa que eu nem toquei nela. E eu acredito que o Senhor estava falando de um ministério que eu iria liderar. Só que daí, o Senhor colocou causas de crianças no meu coração, de famílias no meu coração, de mulheres no meu coração. E mesmo pouco eu tenho tentado fazer. Só que ainda é tão pouco comparado a coisas que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. E as coisas não são de uma hora para outra. Tem 12 anos que eu fui para o meu encontro com Deus. E hoje, às vezes, eu vejo um lance daquilo que o Senhor quer fazer em relação à libertação, mas que eu desconheço muito esse caminho que ainda tenho a percorrer. Então, irmãos, se o Senhor me colocar uma causa no teu coração, algo, comece de pouquinho. Não queira ir para as nações se você ainda não começou dentro da sua casa. Às vezes tem uma mulher sofrendo do seu lado. Às vezes tem alguém apanhando do seu lado. Às vezes tem alguém sendo humilhado perto de você. E você, às vezes a gente sequer se preocupa. Às vezes tem alguém passando necessidade. E o Senhor nos dá liberdade para poder auxiliar outros. Porque foi para essa liberdade que Ele nos libertou. E para que a gente não se submeta a um jugo. E o que o nosso adversário quer? Quer nos enredar. E é igual ele fazia. Quer colocar mais trabalho, quer colocar distração, quer colocar resistência para o cumprimento do propósito que o Senhor quer fazer. Então, irmão,
dizendo. Pense e peça ao Senhor te dizer qual causa Ele tem colocado. Qual área que é difícil você romper. Às vezes você fala assim, é difícil eu perdoar. É difícil eu olhar para o irmão com um coração amoroso. Às vezes é isso que o Senhor quer trabalhar. Às vezes você vai ser uma pessoa super acolhedora. E aí o que o inimigo faz? Coloca você no meio de um monte de contenda. Às vezes você vai receber pessoas em casa. E aí o que o inimigo faz? Coloca que você não é digno, que você não tem que chamar ninguém. Às vezes você tem um grande ministério com mulheres. Só que aí você faz o quê? Não, mas eu não sei falar, mas eu não sei. Só que às vezes é de pouquinho. É porque hoje o mundo tem nos pregado que a gente tem que ser muitos seguidores, que a gente tem que fazer, que as pessoas têm que ver. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o Senhor, o teu Pai que vem em secreto, é Ele que te recompensará. Amém. E nossa recompensa às vezes não vem nessa terra. Pessoas estão morrendo porque não negam a Jesus. Eu não sei, vou ser sincera. Se alguém colocasse meus filhos à prova, eu não sei. Só que tem pessoas, crianças morrendo por amor a Ele. Porque o que Ele fez não foi pouco. O que Ele fez foi muito para nos dar essa liberdade que nós temos hoje. Hoje nós temos uma liberdade, irmãos, que homem nenhum pode nos dar. Eu lembro que a maior palavra que me marcou no encontro foi a de libertação. Porque eu senti um peso nas minhas costas e eu saí de lá sem. Eu sentia algo me prendendo e eu falei, só o amor de Jesus poderia fazer aquilo por mim. Não era o amor dos meus pais, não era o amor do meu namorado na época, não era o amor, o reconhecimento das pessoas. É só Jesus que pode nos transformar e nos fazer livres de verdade. Livre de um pecado que você insiste e que ninguém vê. Uma coisa é quando as pessoas veem, outras são quando existem pecados que ninguém vê, coisas que você sofre, coisas que você faz que ninguém está vendo, mas o Senhor vê. E Ele me trouxe para dizer que não é tarde. O Senhor tem liberdade para essa igreja e o Senhor tem algo diferente para fazer. Aleluia. O Senhor não nos quer aprisionados em falsa moralidade, em doutrinas. O Senhor nos fez livre para pregar o Evangelho àqueles que precisam. E não é só com o microfone, não é colocando uma caixa de som na rua. É às vezes influenciando seu filho, que se você der um bom testemunho, ele cresce e não vai para o mundo, porque vai falar, meus pais me causaram tanto trauma, mesmo sendo falando que era da igreja. Às vezes é isso que o Senhor quer fazer. E os seus filhos vão ganhar multidões. Às vezes é isso. Irmãos, não limite o que o Senhor quer fazer. Só que o Senhor tem direção para a nossa vida. O Senhor tem direção. A obediência, ela nos leva para um lugar seguro. E eu vou tentar finalizar agora falando um pouco de Jó. Gustavo, tenta pôr para mim Jó 1 aqui, que eu não sei se eu vou conseguir abrir. Mas, irmãos, Jó era um homem íntegro, reto diante de Deus. E ele viveu uma batalha que não foi como o povo de Israel, que pecava e fazia as coisas erradas. Ele estava vivendo a vida dele, oferecia sacrifícios, porque vai que os filhos dele decidissem pecar, ele já estava. E o próprio Deus pode ir um pouquinho mais. Próximo. Mais um. Amém, mais um. Aqui. Aí o Senhor, Satanás se apresenta diante de Deus e o Senhor vai falar assim: de onde você vem? Ele vai falar que estava rodeando a terra. Próximo. Aí o Senhor disse: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Próximo. Aí Satanás vai falar assim: será que é sem motivo que ele teme a Deus? Próximo.
Não é verdade que tu puseste uma cerca ao redor dele, da tua casa e de tudo que ele tem. Abençoaste a obra de suas mãos e os bens se multiplicam na terra. Quem pôs um cerco? O Senhor. Jó temia e Deus pôs um cerco. A obediência nos leva para um lugar seguro, mas não nos impede de vivermos dificuldades. Porque aqui, diferente do povo de Israel que pecava, Jó, a Bíblia, Deus mesmo fala, está vendo, né? Só que o Senhor, na gloriosa majestade dele, decide permitir com que Satanás toque na vida de Jó. E para glorificar a vida dele. Muitos de nós não entendemos. Eu acho que ninguém entende os planos do Senhor. Mas às vezes nós vemos pessoas passando dificuldade e a primeira coisa que a gente fala é pecado. Ah, deve ser coisa errada. Só que ali o Senhor estava querendo ensinar algo para Jó, ensinar algo para mim, ensinar algo para você, ensinar algo para o diabo, ensinar algo para os amigos de Jó, ensinar para a mulher de Jó. Porque Deus não desperdiça nada. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Aqui, Deus pôs o cerco e Deus tirou. Deus é poderoso. Quem te fez no ventre da tua mãe? Quem foi que te fez? Foi o Senhor. O Senhor que te criou no ventre da tua mãe, Ele te teceu, Ele tem planos para a tua vida, Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas mazelas, Ele sabe das suas qualidades, Ele te conhece. Melhor que qualquer um aqui nesse lugar, o Senhor te conhece. E se Ele desejar te colocar numa situação que é desconfortável, como foi para Jó, tudo que Jó queria era o quê? Ele vai falar, me mata, Senhor. O que Jó queria? Morrer. Mas qual era o propósito do Senhor? Glorificar o nome dele e mostrar para Jó. Porque no final ele vai falar assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não uma visão distorcida que eu tinha, não uma visão distorcida influenciada pelo inimigo, mas uma visão que foi o Senhor que se revelou a mim. Então eu quero dizer para você, o Senhor quer se revelar a você em intimidade. E se você está passando uma dificuldade, o Senhor falava ao meu coração, o Senhor fala assim, certifique-se de que você não está passando uma dificuldade porque você está como o povo de Israel, ou se você está como Jó, que era necessário que ele passasse por aquilo, porque tinha algo. O Senhor na nossa dor também se glorifica. O Senhor na nossa dificuldade também se glorifica. Porque Jó, podendo amaldiçoar, não quis amaldiçoar. Porque quando escolhemos na nossa liberdade servir, porque é muito bonito eu vir aqui falar, irmãos, olha o que Deus fez na minha vida, olha como que o Senhor fez. Difícil é falar, olha aqui eu adorando na minha dificuldade, olha aqui eu glorificando aquele que vai fazer na minha vida, olha aqui eu testemunhando que Deus é fiel porque me mantém de pé até hoje, olha aqui que com a liberdade que o Senhor me entregou eu me devolvo e me prostro a Ele. E o Senhor não quer isso de nós, que da intimidade que Ele nos entrega, Ele quer relacionamento, Ele quer que você reflita quantas horas você tem gastado no teu celular, quanto tempo você tem gastado utilizando a tua liberdade ao seu bem prazer, quantas horas do dia você tem falado assim, Senhor, eu quero entender mais de Ti, eu quero que o Senhor me conduza, me muda, me ajuda. E eu estou falando de ficar uma hora de joelho, eu estou falando de sinceridade. E se você tem uma hora, que fique uma hora. Mas eu estou dizendo que o Senhor quer relacionamento. A gente não vai conseguir. Eu falei isso hoje da Nigéria, do Afeganistão. Pode às vezes ter comovido vocês. Só que o que o Senhor quer é entregar uma causa no teu coração, nas tuas mãos.
Que a partir do momento que Ele te liberta, Ele vai começar gerando em você essa causa. E gerando em você, Ele vai começar a dar frutos dele. E vai começar a te levar para lugares que às vezes você não quer ir, mas o Senhor tem para você. E eu quero dizer hoje, a obediência sempre vai te levar para um lugar seguro no Senhor, mesmo que esteja em dificuldade. E se o tempo da liberdade chegou, a Bíblia também vai falar, o Senhor disse para Abraão que 400 anos o povo, os descendentes dele seriam escravos. E deu 400 anos, a Bíblia vai dizer, cumprindo-se 430 que a Bíblia fala. O povo clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. José ficou preso. E aí a Bíblia também vai dizer que Deus dá um sonho. E aí dizem, apressuradamente mandaram José sair da prisão. E aí ele se torna governador. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para a sua dificuldade. Existe um tempo. Jó teve um tempo que passou, mas o Senhor respondeu ele no tempo certo. Eu quero que você fique de pé. Eu quero dizer, se o tempo da tua liberdade chegou e você tem visto resistência, se é o teu tempo de desfrutar de uma liberdade de áreas que você não tem vivido, Satanás não pode te reter. Só que você precisa se colocar nesse lugar de que você entende quem que te deu essa liberdade. O Senhor já venceu. O Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai reinar. Porque não existe uma disputa de Deus e do diabo. Porque Satanás não tem poder para isso. Nossa luta é nossa luta diária de nós mesmos. A luta de Eva não era com o diabo só, era com ela mesma, com a vontade dela. A luta de Caim era com ele mesmo, com a inveja. A luta de Davi era com ele, com os desejos que ele tinha. Sua luta é contra você mesmo, contra o teu adversário, não é contra Deus. Se você está passando uma dificuldade aqui e está olhando para o Senhor como se Ele fosse o teu adversário, o Senhor está do teu lado. E Ele fez algo por você. Nós exercemos nossa liberdade quando, em meio à dificuldade, nós estamos adorando. Em meio ao tempo ruim, em meio à enfermidade, nós confiamos que Ele pode fazer. E mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo fiel. Ele é poderoso. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, eu quero te pedir, meu Pai, nós aqui juntos, se há alguém que tem tido dificuldade para viver a tua libertação completa, eu quero pedir para você vir aqui à frente. Se você tem tido dificuldade de ver saída, se você está sentindo resistência, eu vou te convidar a vir até aqui. Se não tiver ninguém, o Senhor me dá o comando. Nós vamos orar. Nós vamos orar aqui. Eu vou pedir para o pastor, a liderança orar. Mas nós vamos cantar esse louvor também, depois que orarmos. Juntos, reconhecendo ao Senhor que Ele é vitorioso. Quando vencemos é porque Ele já venceu. Quando conquistamos algo é porque Ele já fez. E nós lutamos com outras armas hoje. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. A nossa oração, a nossa busca sincera
nosso clamor ao Senhor, a nossa sinceridade para com Ele. O Senhor não quer perfeição, o Senhor quer um coração entregue a Ele. Não há mal que resista à obra do Senhor. E eu quero falar para você que está aqui, qualquer um de nós. Se você tem colocado máscaras, se você tem colocado uma armadura, mas o Senhor está te vendo. E o Senhor quer que você se humilhe na presença dEle. Porque quando você está rendido, o Senhor tira a tua lepra, o Senhor tira as imperfeições, o Senhor cura, o Senhor liberta por completo. Aleluia. Não precisamos diante de Deus usar máscara, falar bonito, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe aquilo que você almeja.